Deus te abençoe grandiosamente. Queridos, hoje eu quero estar aqui lendo com vocês a palavra de Deus, um assunto que está aí muito polêmico. Eu estou vendo aí muitas pessoas falando a respeito disso, e a semana eu fui perguntado também, sobre isso. A pastora, sobre pastora, se pode, não pode, o que a Bíblia fala. E aí, quando eu olho na Bíblia Sagrada, lógico que vai existir algo matrimonial, onde o homem realmente é o dono da casa, ele tem que ser o cabeça da casa, ele tem que ser o que vai prover, ele vai ter que ter o que vai tomar a direção, que é o que a Bíblia fala sobre isso. Ele sendo a pessoa que vai estar na incumbência de dar ali uma direção para os seus filhos, vai estar sempre sendo apoiado pela sua esposa e também apoiar a esposa, né? E visto que a mulher, o papel da mulher sábia, ela edifica uma casa, ou seja, ela faz a casa crescer, sustentar, a casa ficar aí estabelecida, né? A mulher tem esse dom que Deus deu para ela, de edificar a casa. E aí, eu vendo esse texto sagrado aqui, o texto sagrado vai dizer em Joel 2:28, que o Espírito Santo, ele desceu sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também derramarei o meu Espírito naquele dia sobre todos os servos e servas. Então a gente vai ver aqui que o Espírito, a promessa dele é para descer sobre servos e sobre servas. Sobre servos e servas, homens e mulheres. Quando nós vamos para a categoria de dons, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, acerca dos dons espirituais, o capítulo 12, o versículo 4, diz o seguinte, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministério, mas é o mesmo Senhor, e a diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera em tudo e em todos. Então aqui, a manifestação do Espírito do Senhor e do Deus opera em tudo. Então os dons, aqui pelo que eu vi, são para todos, assim como o Espírito Santo foi prometido para todos, tanto para o servo quanto para a serva, para os jovens, para os idosos. E aqui, acerca desses dons, vamos ver que existe o dom de curar, o dom de palavra, de ciência, sabedoria, o dom de operações de maravilha, de profecia, de línguas e de interpretações de línguas. E aqui vai dizer no capítulo 12, versículo 7, que a manifestação do Espírito é dada para cada um para que for útil. Aqui não especificou se o dom é para homem ou para mulher. O Espírito Santo diz que é para cada um. Né? É um artigo indefinido. Pode ser uma pessoa. Uma pessoa, ou ela é homem ou é mulher. Não existe pessoa. É uma pessoa ou um ser humano. Pessoa que não fala se é homem ou mulher. Fala que o dom é para cada um. O Espírito dá esse dom. Aqui em Romanos, capítulo 12, vai falar outros dons também. Romanos, capítulo 12. Aqui, ó, Romanos, capítulo 12, a partir do versículo... Aqui, ó, Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6, diz o seguinte: do mesmo modo, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é concedida, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é exortar, use esse dom para exortar e que reparta com liberalidade. O que for presidir, com cuidado, exercer misericórdia. Então veja que o dom espiritual, aqui eu não estou vendo sendo exclusivo apenas para o homem. O dom espiritual, como diz aqui, é para uns, de modo que o Espírito trabalha em todos, e não apenas em um. E agora vamos por mais que debate, né, que é o Efésios capítulo 4, que é o que está muito debate sobre esse tema pastora. Pode ou não pode? Vamos ver na Bíblia. Aqui vai dizer o seguinte, que, ora,
O Efésios capítulo 4 e o versículo 11 diz assim: Ele próprio, Jesus, né? Ele próprio deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores. Então, como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 12, que eu faço questão da gente voltar para a gente poder entender esse tema que é muito debatente, pode ou não pode, pastora? Aqui diz que a diversidade de dons, o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministério, o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Então, a palavra de Deus está dizendo que os dons, os ministérios e as operações, o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, trabalham em união. Para qual objetivo? Para que haja edificação, consolação e edificação da igreja e exortação. E aqui, esse texto, como eu falei que há muito debate, que algumas pessoas falam, não, mas Jesus Cristo deu dons aos homens. Dons aos homens. Muito bem. Então, se nós formos olhar aqui para o livro de Timóteo, quando Jesus Cristo trouxe salvação a todos os homens. Quer dizer que é só os homens que são salvos? Jesus Cristo trouxe salvação a todos os homens. Aqui não tem mulheres. Significa que a salvação não foi dada para as mulheres? Jesus Cristo deu salvação, Jesus Cristo trouxe dons aos homens. Aqui, Efésios capítulo 4. Os dons só são para os homens? Então veja que eu não consegui, e até hoje eu nunca consegui ver, aqui se ou algum colega meu me mandar um versículo com proibição. Proibição, porque quando nós falamos de matrimônio, de homem e de mulher, Deus estabeleceu que o homem é o homem da casa. O homem é o provedor. O homem é o que trabalha. O homem é o que manda ver. O homem falou, aconteceu. E Deus deu o dom para a mulher, que a mulher sábia, ela edifica a casa. Ou seja, não adianta ter um homem assim e não ter uma mulher que edifica. Veja que Deus trabalha, assim como Deus é unido, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele uniu também o homem e a mulher. O homem e a mulher, eles são unidos. E aqui eu não consegui ver, de acordo com Efésios capítulo 4, Jesus dando dons aos homens. Em 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito dando dons a cada um como ele quer. E aqui, em Romanos capítulo 12, ele dando variedade de dons para a igreja, para todos. Então, assim, fui me perguntar essa semana, existe pastora ou não? A Bíblia, quando lhe trata com coisa espiritual, eu não achei aqui na Bíblia os dons, os ministérios exclusivos para homens. Eu não consegui ver. A Bíblia diz que é para todos. Em Joel 2:28, diz que o Espírito Santo desceria sobre servos, servas, idosos, crianças, jovens, para todos. Então, se existe pastor, por que não existe pastora? Se existe servo de Deus, por que não existe uma serva? Eu li aqui, eu não consegui ver. Eu estou respondendo aqui um colega meu que me pediu. Olha, se existe pastora, me prova na Bíblia, se existe ou não existe. Eu não vi aqui, como eu estou dizendo, na Bíblia, uma proibição da mulher exercer ministério. Porque quem dá o ministério, que eu vi aqui, é o Espírito Santo para edificação da igreja, exortação da igreja e para consolação da igreja. O que é a igreja? A igreja é agregar pessoas. Se é Deus que dá esse dom, se é o Espírito Santo que dá esse dom, se é o próprio Jesus Cristo que dá esse dom, eu não vi aqui apenas para o homem, porque ele tem o XY e não o XX, falando aqui no lado, né, biológico. Eu não vi essa proibição. Então, assim, eu também não consigo ver na Bíblia, ou se alguém tiver um versículo,
uma redução de capacidade e o porquê que Deus não conseguiria, o próprio Espírito, de colocar uma mulher para cuidar de pessoas. Não sei. O dom quem dá é o Espírito Santo. Então, a resposta que eu posso dar a respeito desse assunto, pastora ou pastor, né, ou outros nomes, como diz aqui, é Deus que dá o dom. É o Espírito Santo que capacita quem Ele quer. Se Ele fala quem Ele quer, eu não vou falar que é só homem, né? Porque esse texto homem, vem da palavra homem. Quando nós vamos estudar sobre o Homo sapiens, vai vir da palavra humus, terra, né? Homem, humus, terra, humus, humanidade. Então, da humanidade já fala. São pessoas em geral. Então, é muito difícil o assunto, sim. Mas quando se trata de algo espiritual, que é Deus que faz, que é o Espírito Santo que faz, eu não vejo dificuldade de ele selecionar sexo masculino e feminino. Como eu falei, no casamento matrimonial, eu vejo na Bíblia que Deus deu o homem a direção. E o caba tem que tomar de conta mesmo. E hoje em dia, se o homem não trabalhar, só ficar só deitado, a mulher vai trabalhar e vai ser a bênção mesmo, vai ser bênção. Deus vai abençoar, independente se o caba vai ficar deitado ou não, mas o papel é do homem. Assim também, não vou querer trazer o lado matrimonial para o lado espiritual, porque muda muita coisa, né? Nossa fé natural é uma coisa, nossa fé sobrenatural é outra. Então, o dom que o Espírito Santo dá para o homem e para a mulher está aqui. E ele deu uns para apóstolos, profetas e pastores e doutores. Quem? Quando nós voltamos lá para o versículo 9, pro versículo 8, diz assim, ó, porque isto foi dito, subindo ao alto cativeiro, deu dons aos homens. Aí quando nós vamos olhar aqui, se a gente for pegar essa palavra homem nesse versículo, ele vai explicar que os dons são para homens. A palavra homem vem de humus, humanidade. Só foi exclusivo para homem. Assim como a salvação foi dada para homem, salvação foi dada, Jesus Cristo trouxe salvação a todos os homens. Livro de Timóteo, capítulo 2. Não só foi para os homens, foi para toda a humanidade. Então, pessoal, eu li a Bíblia. A minha resposta referente a pastora ou pastor é o quê? Que se Deus te levantou e você se nomeia pastora, minha filha, deixa Deus te usar. Leia a Bíblia, tá aqui a Bíblia aqui, ó. Se é para a edificação do corpo de Cristo, deixa Deus te usar. Né? Lógico que nós vamos ter que ver aqui vários aspectos. Isso aqui, lógico, que é apenas um ponto de vista. Mas se Deus te usou, quer te usar em todas as áreas, deixe Deus te usar. Amém? Que Deus te abençoe. Salvação para todos. Deus abençoe Cauã, Renata, Risovaldo. Deus é com vocês. Deus abençoe. Vou desligar, tá, pessoal? Tchau.